com o Prof. Roberta de Biologia. Então, nós estamos na aula 12 da frente B. A gente vai começar a conversar sobre a origem da vida. Para você acompanhar no seu material, é a partir da página 26, tá bom? Vamos lá. Calma, não desespera. Parece muita coisa, mas a gente vai fazer um super resumão de todas essas teorias e hipóteses. A gente vai usar os pontos principais para você poder anotar e fazer o seu resumo e o seu mapa mental, tá bom? Para poder revisar esse conteúdo depois. Então a gente vai falar sobre os principais experimentos, aquilo que você não pode esquecer quando a gente está estudando origem da vida. Então acompanha aí no seu material, faça anotação, sublinhe, grife, evidencia da forma como você quiser, mas acompanha aí. Pessoal, quando a gente considera as hipóteses que defendiam que as espécies já estão adaptadas ao meio e que elas não vão sofrer alteração, né? Não sofrem alteração, a gente está falando de ideias fixistas, fixo, né? Então as espécies não sofrem alteração. Então o grande defensor dessa hipótese é o George Cuvier, que ele, inclusive, ele defendia com muita veemência, né, essa ideia de que as espécies já estavam adaptadas ao meio. Inclusive, eles tentavam explicar de outra maneira o desaparecimento e aparecimento das espécies, né? Eventos catastróficos viriam e acabariam com tudo e novas espécies surgiam, outras espécies surgiam, né? Mas sem sofrer alteração também. Então, Linneu, sabe Linneu, que a gente usa o sistema que ele bolou para classificar, para dar nome aos seres vivos? Então, ele também era fixista, tá bom? Então, hipótese fixista considera que as espécies são imutáveis. Quando a gente fala de criacionismo, a gente tem um viés também religioso, ideológico, né? Mas todo fixista, ele não necessariamente ele era criacionista, mas todo criacionista ele é fixista. Por quê? Porque ele acreditava numa origem sobrenatural, ele acredita, né? Numa origem sobrenatural em que uma força, que você pode chamar de Deus, uma força superior, né? Ou a força mesmo, ela tenha criado essas espécies, né? Então, criado a vida. Então, os monoteístas acreditam que isso foi feito por um Deus só, uma força só, e os politeístas acreditam que isso foi feito por várias forças distintas, diferentes, os deuses, né? Quando a gente considera também que a vida começa por meio da geração espontânea, então não tem nada ali que vai formar isso, formou abracadabra, né? Acreditava-se que existia um princípio ativo misterioso que de repente fazia com que da matéria morta esse princípio ativo agia e da matéria morta existia então vida. Então essa teoria é a teoria da abiogênese, a negação bio de vida, gênese, início, formação. Então grandes defensores: Aristóteles, Platão, Newton, Descartes, Needham. Então tem alguns pesquisadores, alguns cientistas, alguns pensadores que defendiam que a vida começava a partir da não vida. Então não existia, tem matéria morta e de repente um princípio ativo faz com que essa matéria de repente tenha vida, tá bom? Principais pontos são esses. Segundo a biogênese, bio de vida, gênese, origem, nascimento, né, surgimento, então a vida começa a partir da vida. Então existe uma vida pré-existente que vai dar origem a outra vida. Basicamente isso, tá? Experimento muito clássico que não tem como você não saber, tá bom? Experimento do Redi, ou Redi, o italiano. O que ele fazia? Naquela época as pessoas acreditavam, por exemplo, que anfíbios surgiam na lama dos pântanos, que rato surgia das roupas sujas, que vermes e larvas surgiam de carne em putrefação, né? Carne morta, né? Não tem vida ali. Então o que ele fez? Ele pegou 2 frascos de vidro, ele usou metodologia científica. Então era um método que ele poderia repetir, poderia ser replicado e o resultado ia ser o mesmo, não é? Isso é importante. Ele usou metodologia científica para comprovar isso, né? Ele estava tentando refutar, derrubar a abiogênese. Ele conseguiu em partes, ele não conseguiu totalmente. Mas o que ele fez? 2 potes, igual a gente está vendo aí. Um vai ficar aberto, o outro ele vai fechar com uma gaze fina e dentro dos 2 potes ele vai colocar um animal morto em putrefação. Aí tem um peixinho. Depois de algum tempo, o pote que estava tampado não tem a formação, o nascimento de larvas. Não tem. O pote que ficou aberto, ele observava o nascimento de larvas. Então, na verdade, ele viu que o nascimento das larvas era em decorrência das moscas que chegavam pela parte aberta, colocavam os seus ovos e aí sim ia começar o ciclo de vida da mosca, tá bom? Então, basicamente é isso, beleza? Pasteur, inclusive, por causa
dele que a gente tem o processo de pasteurização. A gente retira micro-organismos, a gente esteriliza alguns alimentos usando a temperatura. Tem um instituto muito famoso, principalmente que trabalha com doenças infecciosas, doenças parasitárias, com microbiologia, que é em homenagem ao Pasteur. Pasteur trabalhou lá até morrer, inclusive. O que acontece? O que o experimento dele fez? Esse experimento foi o suficiente para refutar a abiogênese. Esse é o maior feito, tá bom? Então, o que ele fez? Ele fez um caldo nutritivo a partir de carne, caldo de carne, e ele colocou em um balão de vidro. Então, ele vai aquecer aquele balão de vidro. O vidro é muito famoso, tem o gargalo em formato de pescoço de cisne. Então, quando você lembra de pescoço de cisne, você tem que lembrar desse experimento de Pasteur, tá? Então, o gargalo em pescoço de cisne, em S, faz com que o ar que está no exterior não entre em contato com o ar que está no interior do balão. É por isso que ele é em S. Tá? Então, quando ele aquecia, ele matava os micro-organismos que estavam ali dentro, e como é em S, nada do ar que está no exterior vai entrar. Então, aquele caldo ficava estéril, não tinha crescimento de micro-organismo. Já quando ele quebrava esse gargalo, ou deixava exposto, deixava o ar externo entrar em contato com aquele ambiente que ele já tinha esterilizado, que ele já tinha aquecido, tinha o crescimento microbiano. É isso que você tem que lembrar, beleza? Hipótese autotrófica ou quimio-lito-autotrófica. Químio, componentes químicos como enxofre e ferro. Lito, porque essas reações químicas aconteciam na litosfera, na crosta terrestre. Autotróficos, porque esses organismos produzem o próprio alimento, vão produzir energia por meio de reações químicas com componentes inorgânicos. Evidências de que isso tenha acontecido, né? A gente tem bactérias em ambientes extremamente hostis que fazem quimiossíntese, aquelas bactérias que são encontradas em fontes termais, tá bom? Hipótese da panspermia ou cosmogênese. Na verdade, essa hipótese não resolve muita coisa, coloca o problema lá para fora, mas a vida teria originado de algo extraterra. Então, por isso que o pessoal fala que é a panspermia da hipótese extraterrestre. Extraterrestre no sentido de que esses primeiros seres vivos, eles teriam que ser muito resistentes, eles viriam com corpos que tenham caído aqui na superfície terrestre, e então deu origem à vida que a gente conhece hoje, tá? Hipótese heterotrófica. Quando a gente fala de hipótese heterotrófica, você tem que lembrar das hipóteses das ideias de Oparin. O que Oparin acreditava? Que existia uma terra primitiva que tem muito vento, muito quente, então não existia camada de ozônio, então a radiação ultravioleta que chegava aqui, ela realmente chegava direta, não existia oxigênio, a gente tinha gases de amônia, hidrogênio, metano e vapor de água. Então a gente tinha radiação, a gente tinha muito calor, a gente tinha fortes ventos, tempestades, a gente tinha vulcões entrando em erupção, então juntava tudo isso. Isso fez com que a gente tenha os primeiros seres vivos. Segundo essa hipótese, elas seriam organismos fermentadores. Então, você tem que lembrar das ideias de Oparin, da ideia dessa terra primitiva, que era caótica, e que os primeiros seres vivos, eles foram fermentadores. Então, olha só, calor da superfície, radiação ionizante, tempestade, erupção vulcânica, gás e vapor de água, fez com que existisse uma combinação desses elementos para formar alguns compostos que seriam os precursores dos compostos orgânicos que a gente conhece. Quando chovia, quando todo o vapor de água se acumulava e chovia, caía na crosta e se erodia e ia acumulando água. Água com tudo isso sendo varrido, sais minerais, esses compostos. Então, tudo ia ficando condensado ali no que a gente chama de oceano primitivo. Então, os mares primitivos, eles tinham água e uma sopa de componentes orgânicos, tá bom? E lá que teria, na verdade, surgido alguns seres vivos, os precursores dos seres vivos. A gente chama isso de coacervados. Em algumas questões a gente encontra coacervatos também, mas é a mesma coisa, tá? A gente prefere usar coacervados. O que eram os coacervados? São precursores dos seres vivos. Então, é um aglomerado ali de proteína, de gordura e água que daria origem à vida, tá bom? É isso que você tem que lembrar. Essa figura que você encontra na página 28 do seu material, o que é? É o passo a passo de eventos que teriam acontecido até a gente ter os primeiros seres vivos, tá bom? Então, olha só, com o
dentro da complexidade daqueles primeiros seres vivos, a gente teria organismos quimiosintetizantes. Então, aqueles que são fermentadores. Então, a fermentação libera no ambiente gás carbônico. Então, esse gás carbônico ia se acumular. Esse acúmulo, na verdade, favoreceria o aparecimento daqueles organismos que são fotossintetizantes. Esses organismos fotossintetizantes liberam gás oxigênio no ambiente, o que daria origem, na verdade, o que favoreceria o aparecimento de organismos que fazem respiração aeróbica, beleza? É o passo a passo. Galera, um experimento muito importante, experimento de Miller. O que Miller fez? Ele pegou essas ideias do Oparin e testou. Então, ele bolou um experimento para bolar todo aquele caldo de substâncias que o Oparin dizia que existia e as condições da Terra primitiva. Quando ele juntou isso, ele pôde observar algumas moléculas muito semelhantes à matéria orgânica que a gente tem. Então, o experimento de Miller foi muito importante porque ele pôde comprovar a hipótese de Oparin, tá bom? Então, o Oparin teve a ideia, certo? Ele defendia uma ideia, mas ele não testou. Quem testou isso? Miller, beleza? Galera, Sidney Fox, o que ele fez? Ele pegou os aminoácidos do experimento de Miller, colocou sobre a crosta quente e ele pôde observar o surgimento de algumas proteínas, o que é uma evidência de que Miller estava certo, o Oparin também estava certo, beleza? Esse você tem que lembrar. Conclusão de tudo isso. Primeiros seres vivos seriam fermentadores, que liberam, então, gás carbônico para a atmosfera, fazendo com que organismos fotossintetizantes sejam favorecidos, então eles vão aparecer. O que esses organismos fotossintetizantes fazem? Liberam oxigênio na atmosfera. Esse acúmulo de oxigênio vai favorecer o aparecimento de organismos que fazem respiração aeróbica. Além disso, o acúmulo de oxigênio na atmosfera faz com que a gente tenha, na verdade, combinações. Lembra que raio UV constrói e destrói moléculas de ozônio, de O3? Então, a gente tem o surgimento da camada de ozônio, que vai proteger a Terra, evitando com que os raios ultravioletas sejam diretamente incendidos aqui na atmosfera, na crosta terrestre, beleza? Então, de conclusão, a gente tem isso. Se você conseguir lembrar disso, dá para você resolver várias questões sobre a origem da vida. Pessoal, óbvio que é muito mais complexo do que parece ser. E em todos os experimentos que os cientistas fazem até hoje, falta realmente uma coisa crucial, que é o tempo para que isso aconteça. Então, vários cientistas tentaram replicar. Então, o que a gente tem aí é o que pode ter dado mais certo no sentido de semelhança com o que a gente tem hoje. Mas, de fato, a gente ainda não tem uma resposta concreta para a origem da vida, tá bom? Então, é muito mais complexo. A gente tentou fazer aqui um super resumão, beleza? Então, olha só, teoria sobre esse assunto da página 26 a 29, exercícios da página 29 a 33. Beijo para vocês, continuem se cuidando, apareçam nas aulas ao vivo, tá bom? Até mais!